Algumas religiões acreditam no inferno, o local para onde as pessoas que cometem pecados vão para passar a eternidade. O inferno é um lugar escuro que está constantemente a arder. Lá existem rios e lagos de fogo. É um conceito bíblico e, se é que ele existe, nunca ninguém conseguiu voltar à vida para nos contar como é que foi. Mas e se eu vos dissesse que existe um inferno aqui na Terra e que uma menina de 17 anos o experienciou durante 44 dias? Este é o caso da Junko Furuta, que ficou presa no quarto durante 44 dias e durante esses dias foi abusada e torturada. Este caso ficou conhecido como os 44 dias no inferno. Antes de começarmos, eu só queria avisar que o caso de hoje é extremamente gráfico. Eu sei que eu já tive um ou outro aviso para outros casos, por exemplo, no caso da Gisele Pelicot, eu sei que avisei porque era um caso muito à base de abuso sexual e isso pode, pronto, magoar alguém ouvir, mas o caso de hoje, para além do abuso sexual, é um caso muito gráfico no sentido que eu vou descrever tortura de uma forma muito detalhada. É capaz de ser dos casos mais nojentos, mais macabros, mais horríveis que eu já ouvi, que eu já investiguei. E portanto, pronto, só quem não tiver estômago para ouvir estas coisas, ou então se é simplesmente só uma coisa que não vos está a apetecer ouvir agora, tudo bem. Eu tenho casos que não são tão pesados no meu canal, por isso estão à vontade para saltar este episódio e vemo-nos para a semana. A Junko Furuta nasceu a 18 de janeiro de 1971 em Iyashio, que fica na cidade de Saitama, no Japão. A cidade de Saitama faz fronteira com a cidade de Tóquio, a capital do Japão. Mais especificamente, Yashio, a zona de Saitama onde a Junko morava, fica mesmo na fronteira com a cidade de Tóquio. Ou seja, esta zona era ideal para quem queria ter um bocadinho mais de tranquilidade, mas ao mesmo tempo estar super perto da capital e daquela energia e vida da capital. A Junko era a irmã do meio, sendo que ela tinha um irmão mais novo e um irmão mais velho, e por ela ter crescido com dois rapazes, ela tinha interesse em atividades que eram, principalmente na altura, associadas a atividades mais masculinas. Ela gostava de, com os irmãos, apanhar insetos, de jogar à bola, tinha interesse de saber como é que as coisas assim mais eletrónicas funcionavam. Eu sei que agora já não existe tanto essa coisa de uma atividade para rapaz, mas lembrem-se que isto passou-se nos anos 80 e, portanto, era completamente diferente. E esta família, os pais da Junko, a Junko e os irmãos, moravam numa moradia. Na altura era mais tradicional, mais normal morar-se em apartamentos, só que os pais da Junko queriam que eles morassem num sítio com melhores condições e, portanto, eles conseguiram trabalhar muito e juntar dinheiro para conseguirem comprar a sua própria moradia. A Junko era uma rapariga muito bonita e seguia definitivamente os padrões de beleza do Japão na altura, até mesmo agora. Ela era também um bocadinho mais alta do que as amigas e os colegas, porque ela tinha 1,65 m e a altura média para as mulheres no Japão é 1,60 m. Então ela destacava-se muito à beira das amigas. Ela também era magra e tinha as maçãs do rosto bem altas, tinha o nariz pequenino, tinha uma cara muito fofinha, ela tinha uma cara mesmo muito adorável. Aliás, as mulheres da vizinhança mais velhas costumavam lhe dizer que ela tinha mesmo perfil para ser modelo, precisamente por ser alta, magra e bonita, e elas diziam que ela parecia-se muito com uma cantora que havia lá no Japão nos anos 80. Eu não me estou a lembrar agora do nome, mas eu vou pôr uma foto aqui para vocês poderem ver as semelhanças, que realmente é parecida, é giro. Pronto, ou seja, toda a gente achava que a Junko era mesmo muito bonita e, obviamente, os rapazes da escola onde ela andava não eram exceção. Mas mais importante do que ser bonita, a Junko era uma pessoa muito bondosa. Ela dava-se muito bem com os irmãos, dava-se muito bem com os pais. Claro que tinham um conflito aqui e ali, mas isso faz parte de morar com alguém constantemente, 24 horas por dia. Mas tirando o ambiente familiar, que era um ambiente saudável, a Junko também estava muito bem com os amigos na escola, toda a gente na vizinhança gostava dela,
Então era uma miúda que, mais importante do que ser bonita, era mesmo uma pessoa querida. E se ser bonita, se ser bondosa já não chegasse, a Junko era também extremamente inteligente. Ela andou na escola secundária Yashio Minami e no ano de 1988 ela estava no último ano do secundário e ela lá rapidamente se tornou de uma das melhores alunas da escola. Os professores adoravam-na, ela tirava excelentes notas e enquanto que ela via os colegas todos à volta dela consumirem drogas e álcool, envolver-se em atividades ilegais. A Junko não queria nada disso, ela queria mesmo focar-se nos estudos, ela sabia perfeitamente aquilo que queria fazer com a vida dela depois de terminar o secundário. Ou seja, conseguimos mesmo ver aqui que ela era uma rapariga muito diferente da época, porque as amigas todas a seguir às aulas iam para trás do edifício fumar cigarros e a Junko ia para casa estudar porque queria mesmo tirar boas notas. Os professores gostavam tanto dela porque ela tirava boas notas, porque ela era querida para eles, porque ela era aplicada, entregava sempre os trabalhos de casa, sabia responder às perguntas que eles faziam e nos 3 anos que ela andou nesta escola secundária, ela teve o total de 2 faltas, ou seja, ela também era muito participativa, ela não gostava de faltar e aqui só reforçar novamente que sim, ela era muito estudiosa, sim, ela era muito dedicada à relação com a família, à relação com os professores, mas ela também era muito popular na escola porque era bonita e era uma pessoa querida. Ela já sabia que assim que terminasse os estudos na escola secundária, queria ir trabalhar para uma loja de eletrónicos para reparar e vender eletrónicos, porque como eu expliquei no início, ela tinha interesse por essas coisas e só para vocês perceberem ainda mais o tipo de rapariga que ela era. Os amigos dela, como eles estavam todos no último ano do secundário, decidiram que queriam fazer uma viagem todos juntos de finalistas para festejarem e terem terminado os estudos e a Junko queria ir, porque assim, ela era muito estudiosa e era muito aplicada, mas ao mesmo tempo tinha aquela parte social que eu falei há bocadinho, que toda a gente gostava dela e ela tinha muitos amigos. Então ela queria ir, e enquanto que os amigos andavam a pedir aos pais o dinheiro para fazerem a viagem, a Junko ficou tipo, não, é uma viagem que eu quero fazer. E, portanto, ela começou a trabalhar numa fábrica de plásticos que havia lá na zona para conseguir juntar dinheiro para fazer a viagem de finalistas. Parece mesmo uma miúda impecável. Eu acho que nunca vi nenhum recurso a apontar qualquer defeito que fosse a esta rapariga. Eu referi ao bocado, mas muitos rapazes tinham o olho na Junko porque ela destacava-se mesmo fisicamente. E uma das pessoas que reparou na Junko e que ficou muito rapidamente interessado nela foi um rapaz chamado Hiroshi. O Hiroshi Miyano andava na mesma escola que a Junko e ele era conhecido como o bully da escola. Ele era muito problemático, ele ia ter com as pessoas e dizia-lhes dá-me o dinheiro para o teu almoço, batia-lhes, esse tipo de coisas, mesmo o bully da escola. E depois ele também ameaçava muitos colegas a dizer que fazia parte dos Yakuza, e que é um gangue, eu já vou falar um bocadinho mais disso, e isso também causava muito medo entre os colegas. E ele, como eu referi, ele ficou logo muito interessado na Junko. E um dia ele foi ter com ela e perguntou ao Junko, queres ir comigo num encontro, vamos sair os dois? E a Junko respondeu não. Ela não tinha qualquer interesse nele, ela não o achava atraente, não achava a personalidade dele atraente, achava que ele, pronto, era má pessoa, aquela pessoa que eu acabei de vos escrever, que era tão querida, tão aplicada, acham mesmo que ela se ia interessar por esta pessoa que andava a bater aos colegas dela? Não, ela disse-lhe que não. E isto irritou-o imenso. Ele ficou furioso. Como é que ela se atreveu a dizer que não a um membro dos Yakuza? E só para dar aqui um bocadinho mais de contexto, os Yakuza são um gangue que existe no Japão há centenas de anos. Pensem na máfia italiana, mas japonesa. Ou seja, eles estão envolvidos em muitas atividades ilegais, tráfico de armas, de droga, prostituição, apostas ilegais, tudo que seja ilegal que vocês consigam pensar, eles estão envolvidos. E pronto, o Hiroshi dizia que fazia parte dos Yakuza, o que é definitivamente possível, porque eles desde muito novos que recrutam pessoas mais jovens, desde que eles andam na escola básica. Há membros do Yakuza tão novos quanto 13, 14 anos. E o Hiroshi tinha, nesta altura, 17 ou 18, se não me engano. Por isso era possível. E algumas das fontes que eu vi
diziam que ele fazia mesmo sim parte dos Yakuza, ou seja, aquilo não eram ameaças vagas, ele fazia mesmo parte deste gangue. No entanto, ele fazia parte de uma secção mais baixa dos Yakuza, chamada Shimpira, que era precisamente para estes jovens mais novos que entravam, e ele não tinha qualquer dizer, ele não mandava em nada, ele não determinava nada, portanto aquilo que eu disse há bocado não é bem verdade, eram ameaças. Ou seja, não eram vagas porque ele fazia sim parte dos Yakuza, mas ao mesmo tempo eram um bocadinho vagas porque apesar de ele fazer parte dos Yakuza, estava numa posição que ele não mandava nada e ele não podia virar-se para outro membro mais elevado e dizer olha, mata aquele miúdo da minha escola que me irritou. Ele não tinha esse poder. O Hiroshi não terminou o secundário, ele saiu da escola e continuou a envolver-se em atividades ilegais. Ele depois também conheceu outros rapazes que também pertenciam a este nível mais baixo dos Yakuza e juntos começaram quase que a atormentar aquela zona. Eles primeiro roubavam as carteiras às mulheres, depois começaram também a roubar os homens e a dar-lhes porrada e eventualmente sozinhos a violar raparigas que encontravam na rua e depois em grupo, violação coletiva a raparigas que encontravam na rua. Pelo que eu consegui perceber, estes abusos que eles fizeram relativamente a estes assaltos, eu não sei se eles foram apreendidos alguma vez pela polícia e eu não sei se eles foram apreendidos e por serem menores de idade passaram apenas só com um aviso, que não faz sentido nenhum, mas eu não consegui encontrar nenhum recurso que me respondesse a esta pergunta. Também existe a possibilidade de eles conseguirem ter feito aquilo sem que ninguém depois mais tarde os conseguisse identificar. Mas pronto, não sabemos ao certo como é que eles se safavam, ou se é que se safavam, não sei. No dia 25 de novembro de 1988, a Junko tinha ido trabalhar para o part-time na fábrica de plásticos. Ela ia cerca de 2 vezes por semana e a fábrica ficava mais ou menos a meia hora de bicicleta de casa dela. Só que nem ela nem os pais achavam que não era seguro fazer esta viagem porque aquela zona era uma zona relativamente tranquila, relativamente calma. Eu sei que parece contraditório porque eu acabei de dizer que estes rapazes andavam a fazer estas coisas horríveis a estas mulheres, mas era coisas muito, tipo, ouvia-se aqui, passado uns meses ouvia-se ali, não era constantemente. Então eles achavam que não era não seguro ela fazer esta viagem de meia hora, principalmente de bicicleta, não era como se ela fosse a pé. Então ela nesse dia terminou o turno dela, pegou na bicicleta e iniciou a viagem de meia hora até casa. Infelizmente, 2 rapazes repararam no Junko, o Shinji Minato, que tinha na altura 15 anos, e o Hiroshi Miyano, que tinha na altura 18 anos. E sim, este é o mesmo Hiroshi que eu falei há bocadinho, que era obcecado pela Junko, o Hiroshi que foi rejeitado pela Junko e que estava furioso com ela. Então, quando eles viram a Junko passar de bicicleta, o Hiroshi disse logo ao Shinji, olha, eu quero abusar aquela rapariga, ela rejeitou-me, nós já andamos aqui a abusar uma e outra e, portanto, eu quero abusar daquela rapariga. E então eles começaram a elaborar o tal plano para como é que ela podia sair da bicicleta, como é que eles podiam chamar a atenção, o que é que eles podiam fazer. E então eles fizeram um plano que tem o nome de herói-vilão, é assim qualquer coisa. É uma coisa que às vezes as pessoas que querem fazer mal a outra pessoa fazem. E tenham muito cuidado com este tipo de coisas que elas existem. Mas basicamente o Shinji assumiu o papel de vilão. E então ele, quando a Junko estava a passar com a bicicleta, ele chegou à beira dela e empurrou-a, do nada. Empurrou-a e ela e a bicicleta caíram para o chão. E ela levantou-se muito assustada, um rapaz assim a empurrada, ela ficou muito assustada, mas antes que o Shinji pudesse supostamente fazer-lhe mal, apareceu o Hiroshi, o herói. E Junko reconhecia o Hiroshi, é verdade que ela não gostava dele, não ia com a cara dele, mas ao menos era uma cara familiar, e ela sentiu esse conforto, não é? E o Hiroshi começou lá um teatro com o Shinji, tipo, o que é que estás a fazer? Estás a empurrá-la, não sei o quê, desaparece, mas é daqui, estás a fazer-lhe mal. Ou seja, eles estavam feitos, mas a fazer todo um teatro para a Junko ganhar aquela confiança no Hiroshi para depois
ir com ele. E depois o Hiroshi disse-lhe, olha, eu acho melhor eu levar-te a casa, porque ele ainda está ali na rua, ainda está a olhar para ti, e eu não me sinto muito confortável em deixar-te aqui sozinha. E o Junko aceitou, porque pronto, como eu expliquei, era uma cara mais familiar, ela conhecia-o, apesar de não gostar dele, e então ela aceitou, que queria que ele a levasse a casa. E aqui os recursos ficam um bocadinho diferentes. Alguns dizem que eles foram os dois na moto do Hiroshi, porque eu esqueci-me de referir que ele estava de moto. Outros recursos dizem que ele foi na moto, ela na bicicleta. Outros dizem que eles foram a pé, ou seja, que deixaram a moto e a bicicleta e que foram a pé. Independentemente disso, os dois juntos começaram a deslocar-se supostamente para a casa do Junko. Só que a meio do caminho ele começou tipo a tentar desviar o percurso. Ela dizia, olha, é por aqui, a minha casa é por aqui. E ele, no caso de ir a pé, puxava, ou então no caso dela ir na moto com ele, ela nem sequer tinha opção e ia atrás dele. Ele começou a desviar-se até que chegaram a um armazém que estava abandonado. E quando eles chegaram lá, ele mudou completamente de atitude com ela. Ele começou a ser muito mais agressivo e ele disse, voltou a relembrá-la, eu faço parte dos Yakuza, eu sou um assassino, se eu quiser mando matar a tua família toda, mando-te matar a ti, por isso é bom que te comportes, é bom que faças aquilo que eu te estou a pedir, senão os Yakuza matam a tua família toda. E a Junko, ai, que doce menina, a Junko não queria isso, teve muito medo pela família dela, então ela decidiu que ia fazer exatamente tudo aquilo que o Hiroshi lhe pedia, ponto por ponto. O Hiroshi chamou um táxi e pediu ao taxista que os levasse até um Rabuho, que traduzido à letra significa Hotel do Amor, mas pelo mundo todo eles são mais conhecidos como Love Hotel. E este conceito de Love Hotel é muito parecido com o nosso motel que existe aqui em Portugal, mas é um bocadinho diferente porque nestes Love Hotel pode-se pagar a hora. Ou seja, a pessoa define se quer estar lá a noite toda, se quer ir literalmente lá 1 hora ou não, mas o conceito é o mesmo no sentido que é para uma, duas, mais pessoas conseguirem realizar atividades sexuais à vontade, normalmente em segredo, mais discreto. Mas lá no Japão eles não são utilizados só para isto, porque como se dá para pagar a hora, acaba por ficar muito económico. Não deixa de ser um quarto com uma cama, com um chuveiro, e então muitas pessoas que vão em viagens de negócio acabam por optar por ficar nestes hotéis, porque conseguem pagar a hora só para poderem ir descansar um bocadinho antes da viagem, qualquer coisa, ou então turistas que têm de fazer a viagem num budget, não é? Que não têm assim imenso dinheiro para gastar nos hotéis, acabam por também poder escolher estas opções, porque lá está, é só ir ali, dormir umas horinhas e continuar a viagem como estava planeada. Mas estes hotéis existem pelo mundo todo, não são só do Japão. Eles existem muito, têm muita força na Ásia, também existem alguns na América e já estão a começar a aparecer aqui na Europa, porque é um conceito, pronto, aquela cena do lugar à hora realmente muito diferente. Durante a viagem de táxi, a Junko manteve-se calada por causa das ameaças do Hiroshi. Quando eles chegaram lá, o Hiroshi pagou o quarto e dentro do quarto ele viu repetidamente durante várias horas. A Junko era virgem, não tinha qualquer tipo de experiência sexual, o que custou-lhe ainda mais, o que foi ainda mais difícil. Mas pronto, ela ficou ali várias horas a ser abusada sexualmente pelo Hiroshi. Na manhã seguinte, depois de ter estado estas horas todas a fazer isto à Junko, o Hiroshi ligou para a casa do Shinji e a casa do Shinji era quase que o ponto de encontro para estes rapazes que faziam parte deste nível mais baixo do Yakuza se encontrarem e planearem, fazerem as diversas atividades ilegais. Ele ligou para lá, para a casa do Shinji, o Shinji entretanto já estava em casa, ele morava numa zona de Adachi, que já fica na cidade do Tóquio, e ele atendeu e o Hiroshi esteve ali vários minutos a gabar-se, que tinha acabado de violar repetidamente, violentamente a Junko, e um dos amigos do Hiroshi e do Shinji, chamado Jo, estava lá à beira do Shinji quando ele estava a atender a chamada e ouviu o Hiroshi a dizer estas coisas. E ele implorou-lhe, por favor, Hiroshi, por favor, traz essa rapariga para aqui. Não a deixes fugir, não a deixes ir para casa agora, trá-la para aqui. Porque o Hiroshi diz que, nesta altura, depois de ter
a Junko no hotel, tinha intenções de a ameaçar, dizer tipo não contes nada a ninguém e podes ir para casa. E ele achava mesmo que isto poderia acontecer porque a Junko estava mesmo com muito medo e ele achava mesmo que ela não iria contar a ninguém. Mas este rapaz, o Joe, que tinha ouvido a chamada, implorou imenso, traz-la para aqui, traz-la para a casa do Shinji, como eu expliquei, era o ponto de encontro, porque eu também quero fazer isso a essa rapariga, o Shinji também quer, está-me a dizer aqui que também quer fazer isto a essa rapariga, e então o Hiroshi decidiu, eles os três decidiram naquele momento que iam ficar com a Junko mais uns dias, que não a iam deixar ir para casa já, que iam sim levá-la até a casa do Shinji para que todos pudessem abusar dela. E o Hiroshi assim o fez na manhã desse dia, no dia 26 de novembro, por volta das 10 da manhã. Ele encontrou-se no parque e ele, o Shinji, o Joe e outro rapaz chamado Yasushi estavam lá os quatro para poderem levar a Junko para a casa do Shinji. Vamos só recapitular aqui o nome destes quatro rapazes, porque eu sei que como são nomes japoneses pode ser um bocadinho mais confuso de acompanhar e de perceber de quem é que eu estou a falar, e é importante nós sabermos os nomes deles para o resto do caso. Então, temos quatro. Temos o Hiroshi Miyano, que tinha 18 anos e era aquele tal imbecil que estava completamente obcecado pela Junko, que depois ela rejeitou e ele fez aquele plano com o outro rapaz que já vamos falar dele e que depois ele levou para o hotel e a noite inteira. Depois temos o Shinji Minato, que tinha 15 anos e este foi aquele tal rapaz que elaborou aquele plano inicial com o Hiroshi para empurrar a bicicleta da Junko e para depois o Hiroshi conseguir ir ter com ela e isso tudo. E também a casa deste rapaz é o ponto de encontro. O Shinji é o que ofereceu a casa para depois a Junko ficar lá presa os 44 dias. Isto é muito importante. Depois temos o Jo Oruga, que tinha 18 anos, que foi aquele tal rapaz que implorou para o Hiroshi trazer Junko até a casa do Shinji para também poder abusar sexualmente dela e assim o fez durante 44 dias. E por fim temos o Yasushi Watanabe, que tinha 17 anos e que se juntou ao grupo na altura que foi para ir buscar a Junko até ao parque e que depois também participou nas viagens que ocorreram ao longo dos 44 dias. Mas então no parque, o Hiroshi e a Junko encontraram-se com os outros três. Eles voltaram os quatro a dizer-lhe: nós somos do Yakuza, tu estás acalada, nós podemos mandar-lhe matar os teus pais se não fizeres aquilo que nós dissermos. E então a Junko foi empurrada até a casa do Shinji e lá ela passou os próximos 44 dias a sofrer um completo inferno. O Shinji, que era a casa para onde eles iam levar a Junko, morava em Adachi, que já fica na cidade do Tóquio, mas como eu referi há bocadinho, isto era muito perto da fronteira com Saitama, que era onde morava a Junko. Então, apesar de serem tecnicamente cidades diferentes, Tóquio e Saitama, é muito perto uma da outra porque fazem fronteira, as zonas específicas onde eles moravam. Tanto que a viagem de um sítio para o outro é cerca de 15 minutos, por isso é mesmo muito pertinho. Quando o Shinji chegou com os outros quatro rapazes e com a Junko à casa dele, os pais dele e o irmão estavam lá em casa. E ele apresentou a Junko como namorada dele. Ele disse: pai, mãe, esta é a Junko, é a minha nova namorada. E a Junko, com medo, ela sabia agora que eles faziam mesmo parte do Yakuza. Ela, não sei se foi só o medo por simplesmente os rapazes fazerem parte do Yakuza, não sei se ela achou que também não podia confiar nos pais dele, porque eles também poderiam potencialmente fazer parte dos Yakuza, porque pelo que eu estive a ver, acontece às vezes a ser tipo uma coisa da família, ou seja, o pai poderia também pertencer aos Yakuza. Então ela entrou naquele jogo e cumprimentou-os, disse: olá, prazer em conhecer-vos, não sei o quê. Ela fez sim também de conta que era filha, que era namorada do Shinji. Mas pronto, só para vos avisar, os pais do Shinji não faziam parte dos Yakuza. Eles acreditaram mesmo que ao início que a Junko era a namorada do Shinji, só que depois isto é um assunto muito que em tribunal é muito discutido, porque é assim, eles viram-na naquela casa diariamente. Eles viam o estado dela a piorar de dia para dia, e eles viram que às vezes ela demorava horas a ir até à casa de banho. Eu já vou explicar isto.
eles viam que ela estava cada vez mais magra e eles não questionavam porque é que ela não caía para casa e eles não questionavam porque... Pronto. Depois fica uma grande confusão e mais tarde os pais do Shinji alegam que perceberam que depois estava a passar alguma coisa, mas que eles próprios tinham medo do filho, que o filho também os ameaçava a eles e que por isso é que não fizeram nada. Eu não sei até que ponto é que isto é verdade, não sei se eles simplesmente não queriam saber da Junko, não sei se é mesmo verdade que eles tinham medo do filho. A casa do Shinji tinha 2 pisos e eles prenderam a Junko num quarto no andar de cima e logo nesse primeiro dia, quando eles chegaram lá, despiram a Junko e violaram-na coletivamente durante várias horas. Falando agora dos pais da Junko, no dia 25, quando ela não chegou a casa depois do turno na fábrica de plástico, eles ficaram logo preocupados. Porque a Junko, como eu referi no início do episódio, era uma miúda muito responsável, era muito querida, ela não teria a atitude de ir fazer outra coisa, de não ir para casa e de não falar com os pais sequer. Então eles ficaram logo preocupados a achar que se tinha passado alguma coisa. Mas por benefício das dúvidas, ela estava quase a fazer 18 anos, também já estava a ter mais independência, e eles, para também não serem talvez controladores, esperaram a noite de 25, deram-lhe a noite de 25 para ela, talvez no dia 26 de manhã aparecesse, talvez tivesse ido para casa de alguma amiga e tivesse esquecido de avisar. Só que no dia 26 de manhã ela não chegou e eles foram até à polícia. Explicaram a situação toda, que a filha fazia aquela viagem de bicicleta de meia hora. Depois a polícia conseguiu perceber com a fábrica que ela tinha saído à hora programada, que viram alguns colegas ela a entrar na bicicleta. Ou seja, eles perceberam que foi durante a viagem que realmente pode-lhe ter acontecido alguma coisa. Então a polícia começou a entrevistar os colegas da Junko, começou a falar, a espalhar a notícia por todo lado, que andavam atrás da Junko, e esta notícia acabou por chegar até ao Hiroshi, que relembro que também andava na mesma escola que a Junko no início, antes de ter desistido. E ele, quando soube que os pais da Junko andavam atrás dela, ficou muito furioso. Eu não sei muito bem o que é que ele estava à espera, claro que eles iam andar atrás da filha, mas pronto, ele ficou muito furioso porque eles não queriam que eles encontrassem a Junko. A Junko agora era deles, era propriedade deles. Então aqui é muito triste esta parte. Ele obrigou a Junko a ligar aos pais e a dizer que os detestava, que não queria mais morar com eles, para eles pararem de a procurar, para pararem de envolver a polícia, que ela não queria mais morar com eles, que estava na casa de uma amiga, que estava mais feliz na casa da amiga. Imaginem esta miúda, depois da tortura mental e física que ela sofreu nas horas anteriores, a ouvir a voz da mãe e do pai, de alívio: filha, estás bem, estás a ligar? E depois ela ter de dizer estas coisas cruéis, tipo: eu não gosto de vocês, eu não quero morar mais com vocês. Deve ter sido uma coisa muito dura para a Junko de dizer e uma coisa muito dura para os pais da Junko de ouvirem. Mas eles tentaram respeitar aquilo que a filha estava a pedir, porque ela parecia bem na chamada. Ela disse-lhes: eu estou bem, eu estou saudável, eu estou em segurança, eu simplesmente estou farta de morar com vocês, eu não quero mais morar com vocês. E eles, na altura, respeitaram, eles acharam, se calhar ela está com demasiada pressão por causa da escola, não sei, não sabemos bem o quê, mas vamos tentar respeitar. Ela está quase a fazer 18 anos, ela pode querer afastar-se de nós por algum motivo. Também não sabemos se eles tinham algum conflito, se tiveram alguma discussão nos dias anteriores a isto que pudesse explicar o porquê dela estar a fazer isto, não sabemos, mas eles acreditaram e respeitaram e pediram à polícia para pararem de procurar por ela, porque ela tinha ligado, tinha dito que estava bem e que não queria que a polícia procurasse por ela. E muitos de vocês devem estar a pensar: a Junko podia ter dito muito rápido: estou na casa da Nana, ajudem-me. Mas ela estava com muito medo. Era os Yakuza. Eles têm um nome, têm uma reputação muito grande no Japão, principalmente naquela altura. Não estamos a falar aqui de um ganguezinho ali da Ariosa, estamos a falar de pessoas mesmo que estão associados a crimes gravíssimos. E a Junko sabia perfeitamente que se eles quisessem, eles conseguiam matar a família inteira dela caso ela não fizesse aquilo que eles estavam a dizer. Ela não sabia sim que eles faziam parte de um nível mais baixo, mas pronto, ela como não sabia essa parte, ela achava mesmo que eles tinham essa autoridade. Então ela, mesmo que ela dissesse isso todo, na casa
Eles podiam, no entretanto, enquanto os pais envolviam a polícia para irem até à casa, eles podiam mandar um alerta a outra pessoa dos Yakuza a dizer tipo, vou matar esta família que mora nesta casa. Ela não queria isso, ela preferia sofrer nas mãos daqueles psicopatas do que ver ou saber que a família dela morreu. Começam aqui os 44 dias de inferno que a Junko sofreu. Quando eu vos falo que 4 rapazes prendem uma rapariga a um quarto, eu acho que a primeira coisa que nós pensamos é, lá está, abuso sexual. E tão certos, foi isso que aconteceu nos primeiros dias, repetidamente, várias vezes por dia. Nos 44 dias, a Junko foi violada por estes 4 rapazes 400 vezes. Isto quer dizer que ela foi violada cerca de 10 vezes por dia. Depois, estes rapazes, para ganharem algum tipo de estatuto de reputação dentro dos Yakuza, convidavam outros membros do Yakuza para também irem violar a Junko. A polícia, mais tarde, nas suas investigações, descobriu que cerca de 100 pessoas, 100 homens, foram até a casa do Shinji para violar a Junko, o que quer dizer que a Junko foi violada em 44 dias, perto de 600 vezes. Eles também descobriram na investigação que uma das vezes a Junko foi violada coletivamente por 12 homens. Ela era violada coletivamente muitas vezes os 4 rapazes ao mesmo tempo, 2 deles, 3 deles, 5, 6, 7, 8, mas o maior número de homens que ao mesmo tempo foram 12. Eu nem consigo imaginar, o meu cérebro nem consegue processar 12 homens ao mesmo tempo a atacarem com esta violência tão extrema uma rapariga de 17 anos. Eu não consigo, o meu cérebro não consegue processar isso. Isto que eu acabei de vos contar, 600 vezes violada em 44 dias, já parece um inferno que chega, não é? Já parece tortura que chega, já parece pior do que o inferno que eu falei na introdução da Bíblia. Mas se eu vos disser que não acabou por aqui, a Junko passou de ser um objeto sexual para ser também quase que um saco de boxe, onde eles descarregavam as frustrações que sentiam ao longo do dia, ao longo dos dias. Tinham uma má nota, descarregavam no Junko. Tinham uma discussão com um amigo, descarregavam no Junko. Sei lá, tudo era motivo para descarregar no Junko. Para além de a violarem diariamente, eles também começaram a bater-lhe e a torturar a Junko diariamente. E eu quero agora falar das torturas que eles fizeram. Eu tentei organizar isto o melhor que consegui por ordem cronológica, só que é assim, algumas das coisas que eu estou a dizer eles fizeram durante vários dias, ou seja, não foi um incidente de um dia. Eles fizeram naquele dia e depois no dia a seguir também, e 10 dias depois lembraram-se e fizeram outra vez. Por isso eu vou quase que enumerar aquilo que eles lhes fizeram. E esta é aquela parte que eu falei que, pronto, é muito pesado. Por isso, se alguém estiver a ver o episódio, que na altura, na introdução, achou que seria capaz, mas agora, se estiver a duvidar um bocadinho, eu vou deixar aqui o minuto para onde podem avançar para não terem de ouvir a tortura que eu vou descrever, porque é mesmo muito pesado. Pronto, vamos então falar do que aquela sofreu, para além das violações, nestes 44 dias. Como eu referi, eles violaram-na várias vezes por dia, e acho que todos nós sabemos que um homem não consegue estar horas e horas e horas a fazer atividade sexual, não tem o estamina para o fazer, e então eles obrigavam a Junko a dançar nua, a dançar sexualmente, para que eles conseguissem novamente ter uma ereção, para eles a poderem violar novamente. Ou seja, eles violavam-na, por exemplo, 3 vezes seguidas. À quarta vez eles não conseguiam fisicamente fazê-lo, então eles obrigavam a que a própria Junko os estimulasse para que eles voltassem a ter uma ereção para poderem violar novamente. Também começaram aqui os atos de humilhação. Eles desde muito cedo que faziam a Junko passar fome, começaram a dar-lhe porções muito pequeninas de comida. Ela perdeu peso muito rápido. Depois eles ao início davam-lhe água, mas eventualmente eles decidiram que ela já não merecia beber água. E então, em vez de lhe darem água, obrigavam-na a fazer xixi para um pote e obrigavam-na a beber esse xixi para se hidratar.
Depois eles começaram também a urinar para cima dela, enquanto a viam, antes, depois, faziam isto frequentemente. Imaginem, coitada, ela ali deitada numa poça da urina destes psicopatas. Como eu referi, eles também começaram a descarregar muitas frustrações deles na Junko, então ela passou de ser só um objeto sexual para ser, como eu referi, o tal saco de boxe, aquela questão toda de terem um mau dia a lhe baterem, etc. Ela logo nos primeiros dias ficou com o corpo cheio de pisaduras, ficou mesmo num estado que... E eles batiam-lhe até ela não se conseguia levantar. Eu não estou a... Assim, já era mau se fosse só um estalo, só um murro, mas eles batiam-lhe até a miúda não se conseguir levantar. E depois disso, iam para cima dela e viam-na. Os 4 ao mesmo tempo, ou 3, ou 10, ou 12. Eles eram capazes de ficar horas a bater no Junco e isso cansava-os. Obviamente cansava-os. Eles, para além de ficarem com falta de ar e adoridos, também ficavam com as mãos pisadas e pronto, era muito cansativo estar ali a bater na rapariga durante 2 horas seguidas. Então eles começaram a pensar noutras formas de magoarem a Junco que não implicasse usar diretamente as mãos deles. Então um deles arranjou halteres, aqueles pesos de ginásio, de musculação, e eles mandavam a Junco deitar-se e largavam os halteres por cima dela. Os halteres caíam-lhe na cara, caíam-lhe nos braços, nas pernas, no estômago, na barriga, caíam em todo lado. Eles também arranjaram paus de bambu e batiam na Junco. Ela gritava de dor, doía muito. Eles arranjaram tacos de golfe também para bater no Junco. Ela sofria muito com estas sessões de 2 horas de porrada e irritava-os. Ela estar a gritar irritava-os. Então eles batiam mais e mais. E quando eles decidiam que já chegava, que já estavam demasiado cansados para continuar a bater, eu tenho muita pena de dizer que não é só por aqui que fica. Já não era só o abuso sexual, já não era só a violência. Começaram a pensar em formas ainda mais criativas de magoarem a Junco. Eles começaram a apagar cigarros na pele dela. Estas marcas depois ganhavam bolha e eles batiam por cima de onde estava supostamente uma ferida a tentar curar, que ganha cada bolhinha com água, não é? Para tratar a queimadura. E eles batiam por cima, aquilo estourava, nunca cicatrizava, nunca curava. Batiam-lhe depois da ferida estar aberta, continuavam a bater e era uma dor horrível para a Junco. Ela dava berros, e eles depois dizem que ela dava berros que nem parecia um ser humano. Uma outra ocasião eles arranjaram um fogo de artifício e só dar aqui um bocadinho de contexto. Quando nós ligamos um fogo de artifício na zona onde se liga, no pavio, o calor viaja desde o topo do pavio até à base. E depois, quando chega à base, é lá que ele explode. E a base queima. Se alguém tiver a segurar assim na base, vai queimar, vai deixar uma queimadura. E eles compraram fogo de artifício, eles puseram um na boca da Junco, puseram um em cada ouvido e puseram um no ânus da Junco. E ligaram os 4 e o fogo de artifício explodiu, o que quer dizer que o calor foi até à base e queimou as orelhas da Junco, a boca e o ânus. E isto só por si é horrível, porque ela ficou com feridas com queimaduras gravíssimas que precisavam de medicação, que precisavam de tempo para recuperar, mas eles não lhe deram esse tempo. Eles continuaram a violá-la oralmente, analmente e, portanto, uma ferida que devia de estar em repouso a cicatrizar, eles penetravam-na, raspavam qualquer tipo de crosta que se estivesse a formar, fricção numa queimadura, uma fricção violenta na queimadura. Era uma dor que ela, mais uma vez, dava gritos que eu acho que nunca nenhum de nós ouviu, felizmente. Mas os cigarros, o fogo de artifício, não chegou. Eles queriam mais, queriam que a Junco sofresse mais. Então eles compraram lâmpadas e eles com um isqueiro aqueciam as lâmpadas, o vidro da lâmpada em si ficava muito, muito quente e eles puseram esta lâmpada na vagina da Junco, o que já por si doeu, queimou, mas depois eles começaram a dar murros
na parte inferior da barriga da Junko. Murros muito violentos, com os tacos de bambu, com as mãos, com tudo o que eu referi até agora, com os halteres, e chegava a um ponto que a lâmpada quente dentro da vagina da Junko explodia, por causa da pressão que estava a ser aplicada sobre a barriga dela e pelo calor da lâmpada. Quer dizer que ela ficava com vidros estilhaçados dentro dela, numa zona que já estava queimada porque a lâmpada foi inserida a ferver. E depois disto, eles tentavam tirar os vidros e violavam-na. Ao longo destes dias, eles inseriram mais coisas dentro da Junko. Eles inseriram paus, facas, tesouras, garrafas de vidro, coisas que eu nem sei como é que lhes ocorreu, como é que há pessoas com uma mente tão nojenta sequer de lhes ocorrer estas ideias. A Junko tinha pus por todo lado, tinha sangue por todo lado, tinha feridas abertas por todo lado. Eles continuavam a violá-la, eles continuavam a infligir dor, continuavam a inserir o pênis nos sítios que ela tinha queimado, continuavam a obrigá-la a dançar para eles conseguirem ter ereções, continuavam a amarrá-la com cordas e ao mesmo tempo 4 pessoas a inserir em todos os orifícios imagináveis, enquanto ela sangrava, deitava pus, tudo. Eles também gostavam muito de causar um medo, não só por estarem ativamente a fazer estas coisas horríveis, mas aquela coisa da antecipação de eu vou-te fazer isto, eles adoravam isso. Eles chegaram a comprar velas e ligavam-nas e punham-nas assim à frente dos olhos da Junko, tipo a ameaçar que iam queimar-lhe os olhos. E uma das vezes as pestanas da Junko queimaram, eles aproximaram mesmo a vela e a chama queimou as pestanas da Junko. Também numa outra situação eles mandaram a Junko despir-se, mandaram-na ir para a varanda e ficar lá fora horas nua, no inverno, dezembro no Japão. A temperatura pode chegar a 1 grau, pode até estar a nevar, e a Junko teve de ficar lá fora, já quase sem qualquer tipo de gordura, de percentagem de gordura no corpo, ou seja, muito mais frio para ela do que uma pessoa que tivesse um bocadinho mais de gordura, extremamente fraca, sem comer, desidratada, com queimaduras, depois a neve a cair por cima das queimaduras. Eu juro, eu não consigo perceber como é que é possível. Eu estou muito furiosa, eu estou muito chateada, estou muito furiosa, estou muito triste pelo Junko, mas é daquelas raivas que eu acho que vocês também devem estar a sentir, que se eu apanhasse estes 4 na rua, eu nem sei o que é que lhes fazia. Como é que é possível existir esta maldade no mundo? Eu já vi muitos casos, eu conheço muitos casos de pessoas que prenderam pessoas em caves, que lhes fizeram mal durante dias e dias. Eu nunca ouvi uma tortura deste género. Eu nunca ouvi um caso em que a tortura fosse tão macabra, tão diabólica. Isto é literalmente o inferno. Ao fim de alguns dias, eles acharam mesmo que a pequena dose de comida que davam à Junko, que ela já nem isso merecia, e eles começaram a não lhe dar comida, em vez disso traziam-lhe insetos vivos, mais especificamente baratas, e diziam, olha, se não queres morrer, se queres sobreviver, vais ter de comer essa barata viva. E a Junko comia a barata porque a fome era tanta que ela comia a barata viva. Ela, neste ponto, a dieta dela consistia de baratas e urina. Eles lá começaram a perceber que a Junko estava ali muito entre a vida e a morte, que para além da alimentação que ela estava a ter, ela estava a sofrer este abuso diário, e eles não queriam que ela morresse, porque se ela morresse queria dizer que eles já não tinham esta boneca sexual. Então eles um dia deram-lhe água, tipo, vamos hidratá-la um bocadinho, também para ajudar a curar as feridas, etc. E eles deram-lhe água. E o estômago da Junko não aguentou a água e ela vomitou tudo, vomitou o chão todo. E o chão não era de madeira, era tipo carpete. E eles ficaram furiosos. Quer dizer, estamos a dar-te água e tu ainda vais vomitar por cima da carpete. Bateram-lhe muito. Acho que estou a ser um disco partido, mas bateram-lhe, violaram as coisas que vocês já sabem, porque não queriam que ela tivesse vomitado, eles não queriam ter de limpar a carpete. Eles também tinham por hábito espetar agulhas nas mamas da Junko, e eles deixavam as agulhas lá espetadas enquanto batiam, enquanto abusavam, e numa certa ocasião pegaram numa pinça e arrancaram um dos mamilos da Junko. Por esta altura, eu já referi, a Junko estava muito fraca, ela quase não conseguia manter-se de pé,
E eu referi no início do episódio, eu acho que foi quando descrevi a casa do Shinji, que a casa tinha 2 andares, a Junko estava no andar de cima e eles só tinham uma casa de banho, que ficava no andar de baixo. Então a Junko, sempre que queria ir à casa de banho, tinha de descer as escadas para ir até à casa de banho. E ela, ao início, quando o fazia, passava pelos pais do Shinji e eles viam que ela não estava bem, que ela tinha estas pisaduras, que claramente ela estava a sofrer. Quer dizer, a morar na mesma casa e eles não ouviam a rapariga a gritar quando estava a ser violada. Eu nem sei o que dizer. Mas a Junko, quando começou a entrar neste estado que estava extremamente fraca, que não aguentava mais aquele abuso, ela demorava 1 hora para ir desde o quarto no andar de cima até à casa de banho no andar de baixo. Ela demorava 1 hora para descer aquelas escadas e outra hora para subir as escadas. Ou seja, ela estava. Imaginem. Uma rapariga de 17 anos a demorar 1 hora a descer um lance de escadas. Um certo dia, no início de dezembro, eles tiveram a brilhante ideia de, em vez de baterem à Junko com ela deitada, em pé, sentada, porque não literalmente fazer dela um saco de boxe. Então eles fizeram um furo no teto do quarto e prenderam lá os pés da Junko, ou seja, ela ficou de cabeça para baixo e rodearam-na e estavam todos, à vez, ao mesmo tempo, a dar-lhe socos, como se ela fosse literalmente um saco de boxe. Isto causou-lhe, para além de todo o abuso anterior que eu expliquei, causou-lhe hemorragias internas. Ela estava mesmo num estado entre a vida e a morte. Aqui a Junko já não conseguia sequer fazer a tal viagem de 1 hora para ir até à casa de banho, porque os halteres a cair na barriga, esta porrada constante, as lâmpadas dentro da vagina a estourarem, esta violência toda que eu acabei de descrever, ela não conseguia controlar o sistema urinário nem o sistema digestivo. E então a Junko urinava sem sequer dar conta e também defecava sem sequer dar conta. Ou seja, ela estava lá quieta no quarto e de repente tinha xixi à volta dela. Nós, com a nossa bexiga e com tudo aquilo que compõe o sistema urinário a funcionar corretamente, nós sentimos vontade de ir à casa de banho e se estivermos, por exemplo, a 10 minutos da casa de banho, conseguimos apertar e fazemos lá. Mas a Junko, por causa de ter tido esta violência toda na zona da bexiga e etc., ela perdeu essa sensibilidade, ela perdeu esse controlo, ela ficou quase que incontinente. Ou seja, ela tão depressa sentia que precisava de fazer xixi, como a seguir tinha urina por todo lado. E o que é que vocês acham que eu vou dizer agora? Isto irritava-os porque eles agora tinham não só de limpar vómito, como tinham de limpar urina, como tinham de limpar fezes, e eles estavam extremamente irritados por ela não conseguir controlar a urina e eles achavam que ela estava a fazer de propósito. E então o que é que eles fizeram? Bateram-lhe mais, só pioraram ainda mais o problema. Eu referi que este caso é conhecido como os 44 dias no inferno e eu disse-vos que ela ficou lá 44 dias, mas vocês acreditam se eu vos disser que isto tudo que eu vos descrevi até agora foi nos primeiros 10 dias que a Junko esteve naquela casa? Isto tudo, esta porrada, estas violações, esta tortura, foram só nos primeiros 10 dias que a Junko esteve naquela casa. Ainda existe uma carrada de dias onde ela esteve a sofrer nas mãos destes psicopatas e o estado dela aqui estava mesmo. Só piorou. De dia para dia só piorou. Eu nem sei como é que ela conseguiu. Eu nem sei, juro, eu não sei como é que ela conseguiu sobreviver a isto tudo tanto tempo. Os 4 rapazes iam na mesma durante o dia fazer atividades ilegais, eles não estavam constantemente no quarto com a Junko e como ela já estava num estado tão fraco, eles achavam mesmo que ela tipo, não conseguia fugir, não conseguia fazer nada, porque ela não conseguia andar. Como eu referi, não é? Ela nem conseguia ir à casa de banho para urinar. Mas um dia a Junko juntou todas as forças que tinha dentro dela, um dia que eles não estavam lá no quarto com ela, e conseguiu arrastar-se até um telefone que tinha no corredor à beira do quarto onde ela estava presa. E ela conseguiu pegar no telemóvel. Ela ia ligar ao 112, estava mesmo quase a pedir ajuda e apareceu o Hiroshi. Tirou-lhe o telemóvel da mão, voltou a pôr no sítio, porque era ainda aqueles telemóveis fixos. Pôs o telemóvel no sítio, empurrou-a para o quarto e bateu-lhe repetidamente durante 2 horas, até ele não aguentar mais. Não é até ela não aguentar mais, é até ele
não conseguir aguentar mais. Depois disso, ele chamou os outros rapazes e eles começaram a pensar que castigo é que vamos aplicar para ela perceber que não pode andar assim, a pegar no telemóvel sozinha. E então eles tiveram a ideia de mandar a Junco esticar as mãos no chão e largaram halteres por cima das mãos. Ela partiu as mãos todas, ela ficou com as mãos em migalhas, perdeu as unhas, ela não conseguia utilizar as mãos. Ela tinha as mãos na mesma porque estavam presas ao braço, mas os ossinhos todos por dentro estavam todos completamente partidos e era muito doloroso. Mas eles acharam que isto só por si não era suficiente. Então eles pegaram em gasolina e encharcaram as pernas da Junco com gasolina e depois atiraram um fósforo para cima dela e viram-na a contorcer-se, a rebolar, a tentar apagar a própria chama nas pernas dela durante vários minutos. Depois eles apagaram as chamas, eles próprios apagaram, não por causa do Junco, mas sim provavelmente porque não queriam que a casa começasse toda a arder. E a Junco sobreviveu a isto, com queimaduras gravíssimas, mas agora com estas queimaduras nas pernas ela já não conseguia oficialmente de todo nem sequer arrastar-se. Ela ficou aqui num estado que ficou imóvel. Não conseguia andar, não conseguia arrastar-se, não conseguia usar as mãos, não conseguia fazer nada. Como eu já mencionei, ao longo destes 44 dias, estes 4 rapazes convidaram vários membros dos Yakuza para irem até a casa do Shinji e violarem a Junko, porque eles queriam, lá está, que eles tivessem respeito por eles, etc. E no 16º dia, eles convidaram um rapaz que era um membro mais novo dos Yakuza. Eles, nos recursos, descrevem-no como um membro mais novo, o que me faz acreditar que ele era ainda mais novo que o Shinji, e o Shinji na altura tinha 15 anos, ou seja, ele era mais novo do que 15 anos. E ele achou que, ia lá, que ia ver uma rapariga saudável, normal, que ele ia ia embora e estava tudo bem. Só que ele chegou lá e ele viu o estado em que a Junko estava. Ele viu que ela estava toda queimada, cheia de feridas, toda desfigurada, a cara inchada, tinha tudo partido, tudo no corpo dela estava partido, hematomas por todo lado, queimaduras por todo lado, pus, pele queimada, e ele não conseguiu ter... Como é que eu ia dizer? Ele não conseguiu sentir-se sexualmente atraído por ela para conseguir violá-la. Ele começou a dizer-lhes que ela estava muito mal, que ela precisava de ajuda médica, que ela assim ia morrer e que ele próprio não conseguia fazer aquilo. O que é uma frase bastante estranha, eu nem sei como é que eu estou a dizer isto. Uma pessoa que ia lá para abusar alguém disse, olha, ela está demasiado mal, eu não consigo abusar dela. É um bocado estranho os recursos quase que fazem deste rapaz um herói, no sentido que depois, mais tarde, eu já vou explicar, mas é um bocado estranho porque ele ia lá com a intenção de violar uma rapariga e ele só não o fez porque, ou melhor, ele só não o quis fazer porque ela estava num estado que ele não achou atraente. Mas pronto. Ele não queria, ele começou a dizer-lhes, eu não vou fazer isto, eu não quero fazer isto. E os 4 rapazes e os outros membros do Yakuza que eles tinham convidado naquele dia que estavam lá, começaram a obrigá-lo, ameaçaram-no e obrigaram-no a fazer aquilo à Junko. Então ele, nesse dia, chegou sim a violá-la com muito nojo, mas fez. Depois ele foi para casa e de noite ele estava constantemente a pensar naquilo, ele não estava a acreditar que tinha feito aquilo. Ele tinha a Junko, a imagem da Junko na cabeça dele em loop. Ele não conseguia parar de pensar nela, de sentir pena dela. E então, nessa mesma noite, ele foi ter com os pais e disse-lhes o que é que tinha acontecido, explicou-lhes tudo. E os pais ligaram à polícia. E a polícia soube a casa onde estava a Junko. Eles sabiam tudo, porque o rapaz tinha lá ido. Então eles... nesse dia, ou no dia a seguir ou nesse dia, não tenho a certeza, foram lá à casa do Shinji, bateram à porta e os pais do Shinji abriram a porta. E eles explicaram, nós recebemos um alerta que estava aqui uma rapariga presa, que estava numa condição muito má, que andava a ser abusada,
pronto, queremos saber se vocês sabem de alguma coisa. E os pais do Shinji ficaram os dois muito inocentes, tipo, aqui, nós temos 2 filhos, eu acho que aqui não se passa nada, senhora agente, não se passa nada. E entretanto o Shinji e o irmão mais velho dele, que estavam no andar de cima, ouviram esta situação e desceram as escadas para eles próprios também falarem com os 2 agentes da polícia. E eles disseram-lhes, senhora gente, aqui não se passa nada, nós moramos aqui os 4, somos uma família sossegada, não se passa nada. Mas se vocês quiserem podem entrar e revistar a casa, se vos fizer sentir mais confortáveis. E estes 2 otários da polícia ficaram tipo, ai não, desculpem, nós não queríamos ter incomodado. Isto realmente às vezes as pessoas ligam para a polícia com coisas que nem sempre são verdade, não vale a pena estar a entrar, desculpem termos incomodado, não sei o quê. E eles acharam, aqueles 2 polícias acharam que só o facto de terem sido convidados para entrar na casa já era prova suficiente de que não havia nada de suspeito na casa, o que vai completamente contra o protocolo da polícia. Uma pessoa convidar para entrar na casa não é motivo suficiente para não entrar na casa. E eles mais tarde foram despedidos por causa disto, obviamente, porque em tribunal mais tarde os especialistas, os médicos, determinaram que se a polícia tivesse encontrado a Junko neste dia, no 16º dia, que ela, apesar de ter ficado muito mal, teria sobrevivido. Portanto, eles também têm aqui parte da responsabilidade da morte da Junko, também está nas mãos deles. Pronto, só para vocês verem como é que as coisas são. Realmente, às vezes é um caso muito que irrita muito, porque se estes 2 polícias tivessem entrado, a Junko não tinha morrido. E é aqui que eu também critico, e toda a gente critica muito os pais do Shinji, porque eles primeiro disseram que não sabiam de nada, que achavam mesmo que a Junko era namorada do Shinji e que, sei lá, estava a fugir de casa, etc, e que estava lá e por isso é que nunca saía de casa deles. Mas depois, quando eles começaram a ver o estado em que a Junko estava, começaram a perceber que se estava a passar alguma coisa, e eles não fizeram nada, e eles mais tarde em tribunal dizem que é porque tinham medo do filho, porque sabiam que o filho fazia parte dos Yakuza, e tinham medo do próprio filho, que o filho era muito violento para a mãe, e que por isso é que eles não disseram nada à polícia. Mas é assim, estes 2 polícias foram até lá. Isto tinha sido a oportunidade perfeita para eles contarem à polícia o que é que estava a acontecer. Tudo bem que eles tivessem medo, que mesmo assim eu não compreendo, mas vou tentar aqui fazer o papel de tentar perceber o raciocínio daqueles 2. Eles terem medo deles próprios irem à polícia e dizerem o que é que o filho andava a fazer é diferente da polícia lhes bater à porta e eles deixarem a polícia entrar. Não teria sido culpa deles, o filho, o Shinji, não teria forma de dizer foram vocês os 2 porque a polícia apareceu lá, não é? Por isso muita gente aqui critica o facto da mãe do Shinji e o pai do Shinji terem-se feito de inocentes de aqui, nós só temos 2 filhos, não se passa nada. Por volta do 20º dia, a Junko estava completamente irreconhecível. Ela estava com a cara toda inchada, tinha todas as partes do corpo partidas, tinha pus, sangue, feridas abertas, cheirava mal, começou a atrair bichos. Ela não parecia uma rapariga de 17 anos, ela nem sequer parecia um ser humano. E isto começou a ser muito desagradável para os 4 rapazes que a tinham naquele quarto. Eles começaram eles próprios não conseguir violar a Junko porque não conseguiam ter atração pela Junko. Então, a partir daqui, ninguém compreende ao certo porquê que eles continuaram a ter a Junko naquele quarto. Se eles já não queriam fazer nada com ela, ninguém sabe ao certo porquê. Talvez o medo dela contar a alguém, dela... Não sei muito bem. Muita gente não percebe porque é que eles não a mataram a partir deste ponto. Ninguém sabe. Mas pronto, eles já não tinham atração pela Junko, então o que é que eles decidiram? Vamos festejar os velhos tempos, fazer o que fazíamos nos velhos tempos, que era andar pelas ruas a abusar coletivamente de raparigas. E foi precisamente isso que eles fizeram. Eles, por volta desta altura, que começaram a sentir nojo da Junko, foram até a um parque que eles costumavam frequentar antes de terem a Junko lá em casa deles e viram uma rapariga de 19 anos e viram-na coletivamente, ou seja, os 4 ao mesmo tempo violaram uma rapariga na rua. Os dias foram passando, como eu referi, eu não faço ideia porque é que eles mantiveram a Junko lá. Eles já não abusavam dela, só lhe batiam, só continuavam a não alimentá-la.
queimá-la, pronto, já era só tortura pura. No dia 4 de janeiro, a Junco disse-lhes, por favor, matem-me, por favor, eu não estou a aguentar mais, eu não consigo aguentar mais esta dor, matem-me, simplesmente acabem com o meu sofrimento, matem-me. Mas eles não o fizeram, não a mataram neste dia. No dia a seguir, no dia 5 de janeiro, eles estavam aborrecidos em casa e perguntaram à Junco, ou melhor, obrigaram a Junco a jogar um jogo com eles. Eles começaram a jogar um jogo de Mahjong, que é um jogo chinês, mas que é jogado por muitos países da Ásia. Eu não sei se pronunciei bem o nome, desculpem se disse errado, mas é um jogo que requer estratégia e requer alguma inteligência. E como eu referi, a Junco era uma rapariga com muito boas notas, ela era muito inteligente, muito perspicaz e esta parte aqui é um pouco satisfatória, ao mesmo tempo não, obviamente, mas ela mesmo no estado que estava, ela mesmo sem não conseguir utilizar as mãos corretamente, a dor que ela estava a sentir por todo o corpo, já para não falar do estado mental, que ela estava num trauma horrível, ela mesmo assim ganhou. Ela ganhou o jogo. Porque acho que já conseguimos perceber que eles não são muito dotados de inteligência e mesmo assim uma rapariga que eles andavam a torturar há 44 dias ganhou-lhes um jogo que requer inteligência. E isto enervou-os muito. E é esta parte que já não mete piada, não é? Eles ficaram muito chateados com ela, ficaram muito enervados, como assim ela neste estado ganhou-nos na mesma, e então pronto, mais uma vez, queriam-se vingar, queriam descarregar nela a frustração de ela ter ganho o jogo. Eles passaram mais de 2 horas a bater na Junco, a dar-lhes murros na barriga, na cara, em todo lado. A Junco já estava, como eu já referi muitas vezes ao longo do episódio, ela já estava num estado físico muito mau, ela já estava com muitas feridas abertas, muitas hemorragias internas, muita coisa que não comia, não bebia água, desidratada, muita coisa. Muito magra, ela estava a pesar, nem sei, mas eu não encontrei quanto é que ela estava a pesar, mas eu me imagino que menos de 40 quilos, por eles não a alimentarem há um mês. Pronto. E o facto de eles estarem a bater-lhe assim, ela começou a ter convulsões. E eles acharam que ela estava a fingir, tipo, para eles pararem de lhe bater, eles achavam que ela estava a ter convulsões a fazer de conta. E então eles pegaram novamente em gasolina e desta vez encharcaram o corpo todo da Junco, não só as pernas, e voltaram a mandar um fósforo e a Junco começou a arder e ela estava viva aqui. Ela começou mais uma vez a contorcer-se toda, teve mais algumas convulsões enquanto estava a arder, tentou apagar o próprio fogo que estava na pele dela. Ela estava viva para isto tudo, ela sentiu isto. Uma pessoa ser queimada viva é das piores dores que supostamente o ser humano pode sentir, os nervos todos a arder. É uma coisa muito má. Ela sentiu o corpo todo dela a arder, por cima já das feridas que estavam abertas. E mais uma vez eles apagaram o fogo e a Junco estava viva. Ela não morreu por causa disto, ela estava viva. Mas mais tarde, nesse dia, ela faleceu. A Junco faleceu no dia 5 de janeiro de 1989. Quando estes 4 monstros perceberam que a Junco tinha falecido, eles começaram a pensar como é que se podiam ver livres do corpo. Então eles foram buscar lá na vizinhança da casa do Shinji, foram buscar um bidão de 200 litros e eles trouxeram-no até a casa e puseram o corpo da Junco lá dentro, encheram o resto do bidão com cimento e esperaram uns dias que aquilo ficasse duro, ou seja, a Junco ficou quase que tapada pelo cimento. E eles achavam que isto era perfeito porque assim nunca ninguém ia encontrar o corpo da Junco, porque mesmo que alguém encontrasse o bidão, iam ver que lá dentro tinha cimento e o que é que vai estar a partir cimento dentro do bidão, não é? Então eles achavam que este era o plano perfeito. Depois disto, eles deslocaram-se até uma zona que fica perto do centro do Tóquio e deixaram lá o bidão com o corpo da Junco. E eles achavam mesmo que se tinham safado, achavam mesmo que a história tinha acabado por aqui, que tinham sido capazes de manter uma rapariga
presa e fazerem tudo aquilo que eu descrevi durante aqueles dias todos e que estava tudo bem, porque ela supostamente tinha dito aos pais que não queria mais conviver com eles, que não queria mais saber deles, que não gostava deles e, portanto, tecnicamente ninguém andava atrás da Junco. E então tinha sido quase que o crime perfeito aos olhos deles. Mas estavam enganados, porque senão nós não sabíamos este crime, não é? Vocês lembram-se daquela mulher que eu falei que eles violaram coletivamente daquela vez que eles começaram a ter nojo da Junco e que foram até ao parque e abusaram de uma rapariga de 19 anos? Pronto, essa mulher foi à polícia, na altura, fazer queixa. E ela conseguiu mais ou menos descrever os rapazes e depois, através de entrevistas a testemunhas e essas coisas, eles conseguiram chegar a alguns dos rapazes. E ela, quando os viu, identificou-os, tipo, sim, foram estes. E então eles, os 4, foram levados para serem interrogados pela polícia. Ou seja, um crime completamente separado daquilo que eles tinham feito à Junco. E eles lá na esquadra foram interrogados individualmente, obviamente. Então o inspetor começou a falar primeiro com um deles e eu não sei ao certo quem foi, mas ele, ao longo da interrogação, fez-lhe uma pergunta tipo: tu não serias capaz de matar ninguém, pois não? E o rapaz interpretou aquilo tipo a achar que o inspetor já sabia que ele tinha assassinado a Junco. E então ele começou a falar do crime e do que ele fez à Junco. E chibou os outros 3, disse que os outros 3 tinham também participado, e a polícia ficou assim muito, tipo, estavam ali a tratar de um caso de uma violação, o que já por si é extremamente grave, mas de repente há um corpo em cimento de uma rapariga que foi torturada durante 44 dias. Eles ficaram muito chocados com isto, e depois com esta informação, eles, quando chegou a altura de interrogar os outros 3, eles também confessaram, ou seja, os 4 confessaram para o crime todo e descreveram tudo o que fizeram à Junco, e é por causa disto que nós sabemos tudo o que aconteceu durante aqueles 44 dias. Eles disseram à polícia onde é que estava o corpo da Junco, onde é que eles podiam encontrar o tal bidão que tinha o corpo dela e o cimento. Então a polícia conseguiu encontrar o corpo dela rapidamente depois disto, e um ano depois da Junco ter desaparecido, o corpo dela foi encontrado sem vida. A polícia tinha agora o trabalho muito difícil, muito pesado, de informar a família da Junco. E eles, o pai e a mãe da Junco, achavam que ela, apesar de já não querer ter um relacionamento com eles, que estava bem, que estava saudável, que estava feliz. Então foi muito difícil para eles de repente ouvir que a filha deles afinal estava morta, e que não só estava morta, mas que tinha falecido num contexto muito traumático. E a mãe da Junco, quando soube disto, desmaiou e depois nesse mesmo dia teve de ser internada num hospital psiquiátrico porque ela não aguentou saber o que é que tinha acontecido à filha. Nesta altura o Hiroshi tinha 18 anos, o Shinji tinha 16 anos, o Jo tinha 18 e o Yasushi tinha 17. Segundo a lei japonesa, a maioridade atinge aos 18 anos, como é aqui em Portugal. Mas este nem sempre foi o caso. Isto só começou a ser aplicado lá no Japão a partir de 2020. Até lá, a maioridade atingia-se aos 20 anos. E como este caso aconteceu nos anos 80, quer dizer que nesta altura estes rapazes tecnicamente ainda eram menores de idade, porque o mais velho tinha 18 anos. Portanto, eles foram julgados como menores de idade. A lei japonesa também determina que quando um crime é cometido por uma pessoa que é menor de idade, durante o julgamento, durante o processo todo, o nome dessa pessoa nunca é exposta para o público, para questões de privacidade, por a pessoa ser menor de idade. O que é irónico porque, por outro lado, o nome da Junco andava por todo lado, ninguém estava preocupado com a privacidade dela. Nem em ter respeito por aquilo que lhe aconteceu, ter privacidade com ela, com a família, nada. Só aqueles 4 imbecis é que tinham direito à privacidade. Tanto que durante o julgamento, todos os documentos do tribunal, eles são referidos como A, B, C e D. O Hiroshi, o Shinji, o Jo e o Yasushi, respectivamente A, B, C e D. Um jornal lá do Japão claramente que não achou que eles eram merecedores de privacidade e então expôs no jornal deles o nome destes 4 monstros. Disse claramente quem eles eram e na altura toda a gente ficou tipo, sim, exatamente, fizeram bem porque nós queremos saber quem são estas pessoas,
não queremos que os nossos filhos andem na escola, andem nos mesmos ambientes que estes delinquentes. E por isso, pronto, a partir daqui ficou-se a saber quem eram os 4, mas até à altura em que este jornal expôs os nomes, ninguém sabia quem eles eram, o que é fascinante para mim. Eles, na altura que expuseram os nomes no jornal, deixaram também um comentário tipo: a justiça do Japão acha que eles merecem privacidade, mas nós discordamos, sendo que a Junko não teve direito aos direitos básicos de um ser humano, por isso eles também não têm direito à privacidade, assim qualquer coisa. Mas então, por eles serem todos menores de idade, foram todos julgados e condenados com sentenças menos severas por serem todos menores de idade. O Hiroshi, que era aquele que tinha a obsessão pela Junko, aquele que originalmente fez de conta que era um herói na questão toda da bicicleta, que a levou para o hotel e que a violou lá inúmeras vezes, o tribunal considerou que ele foi quase que quem mandou na operação toda, quem planeou tudo, que era o chefe deles, os 4, e portanto ele teve uma sentença mais severa dos 4. A procuradora na altura tentou fazer com que ele ficasse preso o resto da vida, que tivesse prisão perpétua, mas a defesa dele conseguiu pintar muito um cenário em que ele era um coitadinho, que teve uma infância muito traumática, de pais que o maltratavam e que ele estava muito arrependido daquilo que fez, que se pudesse voltar atrás no tempo não o tinha feito daquela forma. E claramente isto é mentira, porque recordo que quando eles começaram a ter nojo de Junko, eles foram até ao parque e viram coletivamente uma rapariga, por isso isto não é arrependimento nenhum, isto é só uma coisa para tentar baixar a sentença. O que funcionou, infelizmente, ele foi condenado a 20 anos de prisão. O Shinji, que foi o rapaz que empurrou o Junko da bicicleta e que depois ofereceu a casa para ela ficar presa aqueles 44 dias, foi condenado a apenas 3 anos de prisão, o que não faz sentido nenhum. 44 dias a violar e a torturar uma rapariga e foi condenado a 3 anos de prisão. Impensável. O Jo, que foi aquele que implorou ao Hiroshi que levasse a Junko até a casa do Shinji e que depois participou também durante os 44 dias na tortura e nos abusos, foi condenado também a apenas 9 anos de prisão. E o Yasushi, que participou durante os 44 dias nos abusos e na tortura, foi condenado a 5 anos de prisão. Tanto a família da Junko como o público, de forma geral, ficou escandalizado com estas sentenças. Mesmo a sentença de 20 anos era pouco, tendo em conta os crimes que eles cometeram, mas estava a ser impensável na cabeça deles como é que alguns deles se safaram com 3, 5, 9 anos de prisão. Era uma coisa que não fazia sentido, porque apesar deles serem menores, muitos deles em pouco mais de um ano passariam a ser maiores de idade e não fazia sentido que uma pessoa que prendeu alguém 44 dias e que a torturou, a violou diariamente, conseguisse safar-se e fazer de conta que nada aconteceu ao fim de 3 ou 5 anos de prisão. Não faz sentido nenhum. Até porque este crime, estes 44 dias de inferno da Junko, é um dos casos mais conhecidos e mais horríveis na história do Japão. É um dos crimes que, quando se fala da história do Japão, dos crimes japoneses, é dos crimes que aparecem em primeiro lugar. E eles nunca tiveram, assim, mais nenhum crime que marcasse tanto, na altura, o povo, a população japonesa. Claro que eles tiveram mais crimes entretanto, mais crimes macabros, e existe até um crime que, se vocês estiverem interessados, de um rapaz japonês que veio para a Europa, que era canibal. Pronto, eles tiveram mais pessoas que cometeram assim crimes, mas eles, na altura, isto foi uma coisa que chocou completamente. Nunca tinham visto nada assim, nunca tinham ouvido falar de nada assim. E então foi extremamente estranho eles terem se safado com penas tão levezinhas. Se eu vos disser que estes rapazes, depois de saírem da prisão por causa do que fizeram à Junko, voltaram a ter problemas com as autoridades, voltaram a ser apreendidos, alguns deles voltaram a ir para a prisão, acho que isto não é surpresa para ninguém, por causa do tipo de pessoas, os delinquentes que eles são. O Hiroshi saiu da prisão por aquilo que ele fez à Junko em 2009,
Só que em 2013 ele voltou a envolver-se em esquemas, fraude, apostas ilegais, o que fez com que ele voltasse a ter problemas com as autoridades. E eu acho que desta vez ele não foi preso, pelo menos tanto quanto eu consegui ver, ele não chegou a servir mais tempo na cadeia. Só que toda a gente que conhece o Hiroshi, toda a gente que já teve contacto com ele desde lá para cá de uma forma ou de outra, diz que ele é uma pessoa extremamente problemática, que ele é muito perigoso e que está constantemente envolvido em atividades ilegais. O Shinji, que foi condenado a 3 anos de prisão, ele saiu da cadeia antes do ano 2000 e, tanto quanto nós sabemos, dizem que depois disso ele casou-se, teve uma filha, o que é extremamente chocante para muita gente, incluindo eu, porque ele manteve uma rapariga 44 dias presa à violá-la e a torturá-la diariamente e agora tem uma filha, o que é muito chocante. Mas, entretanto, em 2018 ele voltou a ir preso porque tentou no trabalho matar um colega de trabalho por causa de um desentendimento com o lugar de estacionamento. Do nada ele pegou numa faca e esfaqueou o colega e tentou matá-lo e, portanto, foi preso por causa disso. Eu não consegui perceber ao certo quanto tempo é que o Shinji teve ou vai ter de servir por causa deste ataque, porque tanto quanto eu consegui perceber, o julgamento ainda está a decorrer. Ou seja, não sabemos ao certo quanto tempo é que ele vai ter de servir por causa desta tentativa de matar o colega. Mas não me admirava se fossem mais do que os 3 anos que ele recebeu por ter torturado e assassinado uma rapariga. O Jo saiu da prisão também antes do ano 2000, assim como o Shinji. Sabemos que ele continuou a envolver-se em atividades ilegais e em 2009 ele atacou uma pessoa na rua, um homem, e por causa disso foi preso, foi condenado a 7 anos de prisão, o que para mim aqui faz muita confusão. Ele, por atacar uma pessoa, por ter batido a uma pessoa, foi preso 7 anos. Por ter torturado a Junko, foi preso 9 anos. Alguma coisa aqui não bate certo, não é? Por fim, o Yasushi foi o único dos 4 que, desde lá para cá, tanto quanto nós sabemos, não se envolveu em mais atividades ilegais, nem teve mais problemas com as autoridades. No entanto, as pessoas que conhecem o Yasushi e que conhecem a família dizem que ele tem graves problemas mentais, que ele tem mesmo coisas sérias a passar-se psicologicamente com ele, que ele entra e sai de instituições psiquiátricas e que quando está em casa está ao cuidado dos pais. Neste mundo existem sempre infelizes que tentam justificar os crimes dos outros, que tentam tirar o peso do crime que as pessoas cometeram. Eu nem sei como é que vou dizer isto, mas vocês acreditam que há pessoas que dizem que a Junko não era boa pessoa, que a Junko era uma miúda problemática, que era rebelde e que por causa disso o que lhe aconteceu não é assim tão grave, porque ela nem era a santinha que toda a gente tenta fazer de conta que ela era. Eu nem sei como é que estas palavras estão a sair da minha boca, como é que há pessoas que têm coragem de dizer isto, mas é verdade que disseram. A mãe do Shinji, que relembro que era o rapaz que ofereceu a casa para a Junko ficar presa aqueles 44 dias, e foi também aquela senhora que disse que tinha medo do filho, que na altura só não contou nada à polícia porque tinha medo do filho, que ao início sabia que nem se passava de nada, nem sabia que a Junko estava lá obrigada, que achava que estava lá por vontade própria. Ela na altura andava a dizer a toda a gente que quisesse ouvir que isto era tudo culpa da Junko, que a Junko tinha tornado o filho dela maluco, eu nem sei o que é que isso quer dizer, que a Junko estava lá por vontade própria, que a Junko era uma adolescente bastante problemática. Toda a gente da vizinhança que quisesse ouvir ela insultava, chamava-a nomes, tentava mesmo pintá-la numa figura que ela era horrível, uma pessoa horrível, tipo a tentar justificar as ações do filho. Para além disso, ela nunca se dignou a ir à casa dos pais da Junko e a pedir desculpa por aquilo que o filho fez. Eu já sei que as desculpas não servem de nada e provavelmente se ela tentasse sequer ir lá pedir desculpa tinha levado com a porta na cara, mas eu acho que só a cena dela não ter ido lá pedir desculpa já demonstra muito do caráter dela. E depois isto aliado ao facto de ela andar a falar mal da Junko, acho que só prova que dá para perceber como é que o Shinji saiu aquela pessoa horrível. Por causa dela andar a espalhar esta informação por todo lado, um dos jornais lá da zona acreditou no que ela estava a dizer, começou a espalhar a notícia de que a Junko era mesmo uma miúda problemática, afinal a Junko não sei o quê, começaram a espalhar que ela conhecia-os, que ela quis estar na casa porque quis, coisas horríveis, e eles partilharam o nome inteiro da Junko,
partilharam a escola onde ela andou e, para mim, o mais grave na minha opinião, partilharam a morada dos pais da Junko. O que quer dizer que os mídia depois estavam constantemente na casa dos pais da Junko. Eu relembro que ela tinha 2 irmãos, a chateá-los aos 4 diariamente por causa do que aconteceu à filha. O que eles mereciam na altura era paz, não era este tipo de perseguição. Mas é assim, os rumores e esta mentira teve perna curta, como qualquer mentira, porque quem conhecia a Junko, a escola, os professores, os amigos, os colegas, toda a gente veio defendê-la, veio dizer isto é completamente mentira, a Junko era uma miúda impecável, ela era uma miúda super calma, super tranquila, super carinhosa, tudo aquilo que falamos no início do episódio. E, assim, mesmo que ela fosse uma adolescente problemática, delinquente, mesmo que ela fosse a pior adolescente de sempre, que só causava problemas na escola, só causava problemas com os pais, ninguém merece isto. Ninguém merece estes 44 dias de tortura que eu vos descrevi. Mesmo que ela fosse uma pessoa conflituosa, não justificava-lhe o que lhe aconteceu. E eu acho que a mãe do Shinji não tem esse raciocínio, não tem inteligência para perceber isso. Também surgiu um rumor que na altura a mãe do Joe, um dos rapazes, foi até à campa onde estava enterrada a Junko, que a insultou, disse-lhe tu destruíste a vida do meu filho e depois começou a atirar coisas para a campa e a destruir tipo os vasos com as flores que lá estavam. Uma testemunha viu isto a acontecer. Pronto, ao contrário da mãe do Shinji, que falou publicamente, muito publicamente, sobre a opinião dela sobre a Junko, a mãe do Joe não disse nada, ou seja, nós só temos este rumor de alguém que viu. Não sabemos ao certo se é verdade ou não, mas não me admirava se fosse. Mas achei importante incluir, apesar de não termos a certeza se é verdade ou não, só para o caso de ser, fica aqui. Na altura também surgiram rumores que os pais do Junko não aguentaram lidar com aquilo que aconteceu à filha, que eles acabaram por os dois acabar com a própria vida, os dois ao mesmo tempo. Isto porque perdeu-se muito o rasto aos dois. Também na altura surgiu um rumor que não foi isso que aconteceu, eles não terminaram com as suas vidas e eles simplesmente mudaram-se para outro sítio do Japão, para uma zona que, se eu não me engano, chama-se Izokuka. Se estiver errada, eu deixo aqui a legenda para o nome correto, mas que eles mudaram-se para lá, para uma zona mais tranquila, com os 2 filhos, porque na altura também se perdeu muito o rasto aos irmãos da Junko, então pronto... de qualquer das formas, uma coisa extremamente difícil de se processar para aquela família e eu nem sei o que dizer, nem sei como é que eles conseguiram e conseguem aguentar a dor do que aconteceu à filha e à irmã. Este caso é mesmo muito mau, acho que é mesmo daqueles casos que nos deixa fisicamente desconfortáveis. Para ainda quem está aqui, obrigada. Eu sei que não deve ter sido fácil ouvir isto tudo e ouvir isto que eu acabei de descrever, mas eu acho que é importante nós termos noção que estas coisas acontecem no mundo, que existem pessoas assim no mundo e que nós temos de ter muito cuidado em quem confiamos, em quem... que sinais é que os nossos filhos estão a ter, que... Estarmos alerta para estas coisas. Eu sei que não dá para prevenir tudo, não é? No caso da Junko, ela nunca na vida achava que aceitar ajuda do Hiroshi para ir até casa que ia levar a esta coisa toda a acontecer. E eu não estou de forma alguma a tentar atribuir-lhe culpa, a dizer que foi por ela ter confiado nele. Nada disso. Eu só acho que é importante nós sabermos que estas coisas acontecem. Nós não termos tipo os olhos vendados e acharem que o mundo é um sítio só feliz e que toda a gente está bem. Não é assim. Não é assim que funciona, infelizmente. E também acho que é importante este caso para aquelas pessoas que dizem que quando um rapaz está a chatear uma rapariga, a assediá-la, que basta dizer que não. Temos aqui a prova que não é assim. A Junko disse que não ao Hiroshi, disse que não queria ir ter um encontro com ele e em troca o Hiroshi prendeu-a durante 44 dias, violou-a e torturou-a diariamente. Este foi então o caso da Junko Furuta. Obrigada por terem estado aqui comigo e por me terem ouvido e vemo-nos numa próxima.